Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 29. Aharei Mot, depois da morte. Torá Parashá Sefer Vaikra, livro de Levítico, ou livro de Levítico. 16, 1 a 18, 30. Aqui fala sobre a Yom Kippurá, o Yom Capará, o dia da expiação, a Kippurá Hakohen, Hagadol, Kippurá pelo povo, Hag Kippurá, estatutos, Ruki, Torot, referentes à matança dos animais, casamentos ilícitos, uniões abomináveis, como homossexualismo e bestitudes. Vamos dar alguns destaques. Sefer Vaikra, livro de Levítico, 16, 1 e 2. Leamos, amados irmãos, leamos. E Yahweh falou a Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon. Olhem só, depois da morte, justamente, Moshe, Aharei Mot, né, depois da morte dos dois Binei Aharon, né, dos filhos de Arão, quando eles se aproximaram diante de Yahweh e morreram. Ok? Verso 2. Yahweh disse a Moshe: fala com Aharon, teu Arri, para que ele não venha todo o tempo a entrar no lugar Kadosh, dentro do véu, perante o assento de Rahamim, o qual está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem no assento da Rahamim, né? O assento da misericórdia, né? Então o Eterno fala para Moshe para falar para Aharon não sentar neste local, né? No assento da misericórdia, no assento Haramim, né? Porque poderia ter o risco de já terem morrido dois filhos dele e ele próprio também perder a sua raiva. Inclusive um cuidado do Eterno para com Aharon, ocorrendo. Vamos aqui na Kippurá Hakohen, Hagadol, no verso 11 do capítulo 16 do Sefer Vaikra Levítico, verso 11 do capítulo 16, leamos: e Aharon trará o touro da oferenda pelo pecado que é por si mesmo, e fará Kippurá ou Capará por ele próprio e por sua beite, e matará o touro da oferta pelo pecado que é por si mesmo, né? Esse aqui é a Kippurá Hakohen Hagadol, né? Lembrando aos amados irmãos, Kippurá ou Capará, depende da região. A expiação, né? Vamos ao verso 15. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e terá seu dã para dentro do véu, e fará com aquele dã conforme ele fez com o dã do touro, e o aspergirá no assento da Rahamim e diante do assento da Rahamim. Misericórdia. Não é? Mais uma vez lembrando que estamos na Parashá 29, Aharei Mot, depois da morte, né?
Estamos agora no estudo de Vaikra 16:1 a 18:30. Depois vamos para Haftarah, no Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 53, de 1 a 12, a Brit Hadashah, Sefer Ivrim, livro de Hebreus 7:23 a 10:25. Lembrando que hoje é Shabat, 15 de Nissan de 5776, sábado 23/4/16, aqui no Ocidente e aqui no Brasil. A Hag Keporá, né? A festa da expiação, a festa anual. Isto será um estatuto, um Leolam Vaed, por toda a eternidade, para vós no 7º mês do 10º dia do mês. Afligirei o vosso ser e não fareis obra de forma alguma, se for de vossa própria nação ou um ger, um goi, faz ger ou goi, que estadia entre vós, que esteja entre vós, né? Hospedado, esteja convosco, enfim. Este foi o verso 29. Vemos aqui as Torot referentes à matança dos animais. É proibido comer sangue, no verso 10 do capítulo 17. E qualquer homem que haja na Beit Israel, olha o nome da gente aí novamente, a Beit Israel, ou Casa de Israel, ou dos Gerim, né? Dos Goim, que faz estrangeiros, né? Que peregrinam entre vós, que come toda sorte de dam, sangue, eu porei minha face contra aquele ser que come dano, e o eliminarei de entre o seu povo. Veja, quando elimina do povo é porque é grave. Essa questão de comer sangue é expressamente proibida pela Torá. Vamos aqui para casamentos ilícitos, no capítulo 18, uniões abomináveis. Vaikra Levítico 18:19. Também tu não te chegarás a uma mulher para descobrir essa nudez pelo ciclo no qual ela tenha sido separada pela sua impureza mensal. Vemos aqui no verso 22. Tu não te deitarás com o gênero homem, como se fosse gênero feminino, isto é abominação. Aqui fala expressamente, amados irmãos, do homossexualismo. Nem te deitarás com qualquer animal para te sujeitares com ele, no verso 23, nem qualquer mulher se porá diante de um animal para se deitar com ele, isto é perversão. Bestitudes é o relacionamento sexual de seres humanos com animais, expressamente proibido pela Torá. E no verso 29, vamos dar um destaque aqui, do capítulo 18. Pois quem cometer quaisquer destas abominações, a alma, a nefesh, que as cometer, será eliminado de entre o seu povo, né? Relações sexuais abomináveis, ilícitas, entre pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, ter relacionamento sexual com animais, ou seja, relacionamentos sexuais entre seres humanos e animais, bestitudes, também a pessoa é eliminada do povo, quer dizer, são pecados graves contra a Torá, Vamos saltar aqui para a Haftarah, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 53, de 1 a 12. Não é? Se não leiamos.
quem acreditou em nossa pregação e a quem será o braço de Arro revelado? Porque ele crescia diante dele como uma planta tenra e como uma raiz de uma erete seca. Ele não tinha nem feito nem formosura, e quando olhávamos para ele, não havia diferente alguma para que o desejássemos. Ele é menosprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de sofrimentos e familiarizado com o pesar. E nos escondíamos como se estivéssemos com nossas faces encobertas perante ele. Ele era menosprezado e não lhe dávamos sequer estima. Em verdade, ele tomou nossas enfermidades e levou nossas dores. Ainda o consideramos moído, ferido de Elohim e aflito. Estamos aqui falando de Yahushua, né? Mas ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo para nossa shalom estava sobre ele, e pelos seus açoites nós fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, estávamos perdidos. Nós estávamos cada um pelo seu próprio halahá, e Yarro derramou sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi afligido, e ainda ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como um cordeiro à matança, e como ovelha diante de seus tosqueadores, que esteve muda, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do mishpat, e quem declarará de sua geração? Porque ele foi cortado da êlites dos viventes pela transgressão de meu povo, a mim ele foi surrado. Verso 9, e eles fizeram sua sepultura com os maus e com o povo rico em sua morte, porque ele não havia feito violência, nem se achara qualquer decepção em sua boca. Ainda se agradou Yarro de moê-lo, e ele o fez sofrer. Ele o pôs por pesar, quando tu fizeres da sua nefesh achando pelo pecado, ele verá sua zera, sua semente, ele prolongará seus yomim, seus dias, e o prazer de Yarro prosperará em sua mão. Ele verá à luz o resultado do trabalho árduo da sua nefesh, ficará satisfeito. E por seu da'at, por seu conhecimento, meu tzadik, meu justo, Eved, meu tzadik Eved, meu justo servo, justificará a muitos, porque ele levará suas iniquidades. Portanto, eu lhe dividirei uma porção com os grandes, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele derramou sua nefesh na morte, ele foi contado com os transgressores, ele levou os pecados de muitos, ele fez intercessão por suas transgressões. Estamos falando de Yahushua Hamashiach, né? Que morreu como um cordeiro mudo, né? Se observarmos, meus amigos, o próprio nome Yud-Hei Vav-Hei, Yarro, né? O último rei é mudo, representa inclusive a segunda coluna, né? Que sustenta todos os universos, né? Que pois Yahushua morreu como um cordeiro mudo. Tudo a ver, não é, meus amados Ahim? Elohim é lindo, é fantástico, é maravilhoso. Todarabá, Elohim. Muito obrigado, Elohim. Te dou rodu e ação diferentes. Vamos agora para o livro de o Sefer na Brit Hadashah, Sefer Ivrim, livro de Hebreus
7:23 a 10:25. Né? Lembrando que hoje é Shabat 15 de Nissan de 5776, sábado 23/4/16. De acordo com o calendário oriental e o calendário ocidental, respectivamente. Vamos dar alguns destaques aqui. A Ivrim 8:1, Hebreus 8:1. Ora, quanto às coisas que temos falado, este é o resumo que temos. Tal Kohen Hagadol, que se assentou à mão direita do que sai do trono, magnificência nos Shamaim, nos céus. Vamos agora ler o capítulo 8, dos versos 5 a 13 de Ivrim, Hebreus. Leamos. Que servem como exemplo a sombra das coisas celestiais, como Moshe foi prevenido por Elohim quando estava a ponto de fazer a tenda do encontro, pois eis que ele disse: cuida em fazer todas as coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora Yahushua HaMashiach obteve serviço, ou um avodá, bem maior, pelo que também ele é mediador de uma brite mais vantajosa que foi dada como a Torá, baseada em promessa mais vantajosa. Pois, se naquela primeira brite o povo não tivesse cometido falhas, ele então não se buscaria lugar para a segunda. Ora, só precisa de conserto aquilo que está quebrado. Meus amados amigos. Por isso a Brit Hadashah, a aliança renovada, a nova aliança. Aliança consertada. Uma só aliança. Não são dois testamentos, enquanto muitos pensam. É apenas um testamento. Uma Brit, uma aliança. De acordo com o judaísmo nazareno. Então, continuando, verso 9 do capítulo 8 de Ivrim, Hebreus, do Sefer Ivrim, livro de Hebreus. Verso 8, agora leiamos. Pois ao ter encontrado dolo neles, disse: eis que vem dias, diz o soberano Yahweh, em que eu firmarei uma Brit Hadashah com a Beit Israel, olha nosso nome, e com a Beit Yahudá, não de acordo com a Brit que eu fiz com os seus avós no Yom em que eu os tomei pela mão para os conduzir para fora da Eretz Mitzraim, porque eles não continuaram na minha Brit, eu não os considerei, diz o soberano Yahweh. Observaram que a Escritura fala por si. Verso 10. Porquanto esta é a Brit que eu farei com a Beit Israel, depois daqueles dias, diz o soberano Yahweh. Eu porei minha Torá nas suas mentes e as escreverei em seus levavotos, seus corações. Eu serei o seu Elohim, eles serão o meu povo, a mim, povo. E não ensinará cada um ao seu companheiro, cidadão israelita, e cada homem ao seu ahir israelita, dizendo: conhece o soberano Yahweh, porque Kol Israel, todo Israel, me conhecerá, desde o menor até o maior deles, pois eu perdoarei suas iniquidades e os seus pecados, e dos sem Torá eu não me lembrarei mais. Haja visto que ele diz: um novo sacerdócio, ele tornou velho primeiro, ora aquilo que decai e se torna velho está prestes a desaparecer. Vemos aqui o capítulo 9 de Hebreus, verso 2
4, porque a tenda do encontro já havia sido preparada, a primeira área onde a menorá, a shulhan, que é a mesa, e o lehen da shechná, quer dizer, o pão da presença, era chamada Makon Kadosh, que é o lugar Kadosh, o santo lugar, lugar santo, lugar sagrado, lugar separado, lugar exclusivo, meus amados amigos. Verso 4 do capítulo 9 de Hebreus Ivrim, que tinha um incensório de ouro e a arca do testemunho coberta de ouro, e a arca do testemunho coberta de ouro em todos os seus lados, na qual estava um vaso que tinha o maná e a vara de Aharon que floresceu. Lindo essa passagem, né? A vara de Aharon floresceu. E as tábuas do testamento. Verso 7 do capítulo 9 de Hebreus. Leiamos o verso 7 do capítulo 9. Mas, afluindo ao Kadosh Hakedoshim, ao Santo dos Santos, ao Sagrado dos Sagrados, entrava o Kohen Hagadol sozinho, uma vez a cada ano, levando o sangue, dam, não Dan, da tribo de Dan, com M no final, e sim Dan com M, ou com Mem, não com Nun. Não é Dan, é Dam, sangue, né? Que se oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Portanto, o Ruach HaKodesh, o Espírito, o Sagrado, exprimia que o deré de acesso a Makon Kadosh, certo, ao lugar Kadosh, o lugar sagrado, ainda não tinha se manifestado, haja visto que a primeira tenda do encontro ainda estava erguida. Versos 9 e 10, né? O Avodah Elohim, do capítulo 9 de Ivrim Hebreus. Leiamos. O que nos veio como uma parábola para o tempo presente, segundo o qual ofereciam-se tanto dons como sacrifícios, e não podiam tornar eficientes aquele que faziam o avodar perfeito quanto à sua consciência, que estava presente apenas nas ofertas de manjares e ofertas de libações, e diferentes abluções e preceitos pertinentes à carne, impostos aos Kohanim, aos sacerdotes, até o tempo de reforma e restauração. Não é? Então, vamos ao verso 15 do capítulo 9. Por esta causa ele é o mediador da Brit Hadashah, da aliança renovada, da nova aliança, aliança consertada, como que os amados arriam, por vínculo da sua morte, por causa da Geolá, remissão ou redenção, né, dos pecados que havia sido feita na primeira Brit, aliança, de modo que os que foram chamados pudessem receber a promessa da herança eterna. Verso 22. E quase todas as coisas são purgadas mediante a Torá, com dam, com sangue, e sem derramamento de dam não há perdão. Né? O sacrifício de Mashiach é eficaz. Leolam Vaed. E como foi determinado aos homens uma vez morrer, mas depois disto advindo o Mishpat, o juízo, né? É o verso 27 do capítulo 9. Né? Então essa história de reencarnação nós observamos que não existe, de acordo com a Brit Hadashah, que é a extensão da Torá. A extensão da Torá, meus amados amigos. Vamos aqui, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Mashiach é elohínica, Leolam Vaed. Vamos aqui ao capítulo 10, 1. Porque a Torá, contendo a sombra das coisas Tov, boas, que hão de vir, né? Das coisas futuras, portanto, meus amados arrinos, e não uma mera imagem das coisas, nunca pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam com os sacrifícios que ofereciam ano após ano continuamente. Né? Verso 5 do capítulo 10. Portanto,
tendo ele entrado no Olam Hazer, né, no nosso mundo, disse: sacrifício e oferta tu não desejaste, mas tu preparaste um corpo para mim. Versos 8 e 9 do capítulo 10 de Hebreus. Leiamos. Primeiramente, fora citado quando ele disse: sacrifício e oferta, ofertas queimadas e ofertas pelo pecado tu não desejaste, nem tiveste prazer nelas. As tais são oferecidas de acordo com a Torá. Então ele disse: eis que eu venho aqui, faça a tua vontade, ó Yahweh. Aquele que tira o primeiro é o que pode estabelecer o segundo. Quer dizer, estamos aqui observando a antiga Brit, né? O Taná, né? E a nova Brit, a Brit Hadashah, que foi essa Brit, esta aliança consertada. Né? Vamos agora para Hebreus 10, 12. Mas este homem, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados, Leolam Vaed, assentou-se à mão direita de Yahweh. 13. Verso 13. Aguardando desde então até que os seus inimigos estejam colocados por escabelos dos seus pés. Verso 16. Esta é a brite que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o soberano Yahweh. Eu porei as minhas leis nos seus leva-votos, nos seus leva-vinhas, nos seus corações e nas suas mentes.